Olá, começando mais um Pode Expandir. Eu sou Renata Palomo E eu, Cibele Santos. e juntas nós vamos descobrir um mundo que ainda não conhecemos. Isso aí, Rê. Boa noite a todos. E nós estamos aqui hoje com uma presença ilustre do professor Arlindo Marcon. Boa noite, professor. Boa Boa noite, noite. é lindo. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Hoje um assunto muito interessante que pouca gente conhece. Conta pra gente, antes da gente falar o que são fractais de alma, uma pessoa que ela está desfragmentada, como ela se sente? Eu defino um fractal de alma como uma memória com emoção. Então, no nosso dia a dia, você às vezes tem um sentimento que você não sabe de onde vem, ou às vezes a minha reação é desproporcional àquele fato gerador. Então, por exemplo, tenho que fazer um podcast, preciso sair, gasto 10 minutos para chegar, vou sair de casa 20 minutos para dar uma folga, chego lá, o pneu está furado do carro. Você tem que trocar um pneu. Vai dar raiva? Sim. É normal sentir raiva? Claro. Sim. É uma sensação normal. Se você pegar a chave de roda do carro, quebrar todo o vidro do carro, bater no vizinho, chutar o cachorro, não é normal a reação. Então, às vezes, a gente tem reações desproporcionais. Ou são esses sentimentos que eu chego em casa, estava bem, sentei cá, deu vontade de chorar. Onde veio essa vontade? Uma pessoa fragmentada está sempre faltando algum pedaço ou tem alguma coisa incomodando. Interessante Tá aqui. isso. Ou seja, meu corpo físico tem glândulas e órgãos que reverberam todas as minhas sensações e emoções. Eu estou inserido em um contexto, está acontecendo aqui um fato. Então, se esse fato for um fato agradável, eu vou sentir alegria, prazer. Se ele for desagradável, eu vou sentir raiva, tristeza, nojo, sei lá, alguma coisa. E isso vai reverberar de acordo com aquela situação que eu estou vivendo. Quando eu estou desfragmentado, ou fragmentado, estou todo despedaçado, eu posso ter pedaços, né, que estão ali vibrando, causando sensações e emoções que não são condizentes com aquilo que eu estou ali vivendo. Então, às vezes você tem um vazio existencial, não. De onde vem esse vazio? Então é mais forte do que é uma coisa que você não controla. Você não tem controle nenhum sobre. Entendi. Então, porque, por exemplo, por que é difícil trabalhar uma depressão? Depressão é uma tristeza profunda. E depressão é um conjunto de sentimentos. Então, você tem abandono, você tem tristeza, você tem solidão, Desesperança, né? São vários sentimentos ligados que a gente classifica esse conjunto de sensações como depressão. Então chega nessa vida, você ama a sua mãe, a pessoa que você mais gosta, e ela morreu. Só que você já tem entendimento que a vida continua, que ninguém morre, isso aqui é só uma passagem, tudo bem. Você vai ter aquele luto, que você não vai ter mais aquela convivência, só que aquele luto não passa, e aquela dor só aumenta e vai. Passa 5 anos e você continua, você se entrega, você perde a vontade de viver. Por que você não consegue lidar com essa perda ou com alguma outra situação Dar desse esse tipo? passo, né? Por quê? Sei lá, essa mãe já foi sua mãe umas 5 ou 6 vezes antes dessa vida. Aí você já perdeu ela 5, 6 vezes. Só que naquela vida, né, naquela época não tinha vida depois. Kardec não tinha chegado para contar para todo mundo, pelo menos do lado ocidental, que a vida continua. Então aquela dor era mais profunda, porque nunca mais eu vou ver. Era uma perda real. Uma perda real. Então você tem 5 personagens seus chorando aquela morte e o seu que já curou o luto. Só que aquela dor é a dor da perda da mãe, dessa mãe. Então não passa aquele luto. Porque eu tenho uma memória que está ali vibrando. Tem um pedaço meu que está triste, mas essa tristeza passa. O Chico tinha uma plaquinha na cama dele, né? Sim. Isso também passa. Você pode estar muito se hoje, amanhã passa. Se estiver muito triste, também passa. Porque quando você bate aqui, ele vai fazer e para. Então, ou seja, toda energia, ela vai movimentar aqui e vai parar num determinado momento. No corpo é a mesma coisa. Então, às vezes é isso, pânico. Porque às vezes você está num elevador, a pessoa entra em pânico. Você não controla o pânico. Você começa a vibrar naquele desespero e você não tem controle físico sobre o seu corpo. Porque em alguma vida qualquer, você já foi enterrado vivo, então a hora que você se viu naquele elevador pequenininho, apertado, escuro, te gatilhou uma memória que você foi enterrado vivo. Você acordou dentro de um caixão. Falei, e agora? E ali não tem saída. Você sabe que você vai morrer ali. Você entra em desespero, começa a dar falta de ar, que aquele personagem está com falta de ar, não é você. E essas memórias são sempre de vidas anteriores ou pode ser dessa vida mesmo? Dessa também? Sim, é o que a gente chama de traumas dentro da psicologia. Só que várias vezes, quando você tem um trauma, você atinge uma intensidade nessa frequência, você abre um gatilho e pode disparar outras de mesma frequência. Então, por exemplo, pânico é uma
frequência. Então, puta, acabou a luz, você tomou um susto. É normal, você tomou um susto, porque o que aconteceu aqui, até você estabilizar. Só que a hora que você entrou naquela frequência de pânico, você tem outras memórias de pânico. Você acorda, outros personagens que estão naquela frequência. Então, esse pânico passou e esses aqui continuam vibrando. Seu corpo fica... É como se fosse um gatilho. Acionou um gatilho, vai despertando. E às vezes esse gatilho pode acontecer assistindo um filme. Então, quando saiu o Titanic aqui no cinema, tinha um amigo que ele tem um veleiro. Então, toda sexta-feira ele desce, pega o barco, dorme ali no Saco da Ribeira, lá em Ubatuba. Beleza. Para em alguma ilha qualquer ali em Paraty, dorme na ilha e volta no domingo e vai embora. Assistiu aquele filme, o primeiro dia que ele foi lá, botou o pé no barco e ficou assim o pé dele. Ele não conseguia entrar no barco. Não teve acordo. Dormiu num hotelzinho lá na sexta, entrou no sábado, voltou. Lá, e alguma coisa. Ah, não, foi assim o Titanic. Pronto, né? Ativou as memórias que ele morreu em naufrágio. Na hora que ele pisou no bar, aquele que estava no naufrágio falou, não entra nisso, não, vou morrer. Você acordou o personagem que estava no meio do pânico ali, naquele cenário. Aí foi só recolher aquelas memórias. Semana seguinte, foi lá, entrou no bar, continuou. Porque aquela vibração não é dele, aquele pânico não é dele. É de uma memória dele que foi ativada. Eu me lembro quando eu fui assistir Conan, o Bárbaro. Aqui em São Paulo, tinha um cinema ali, né? Não, coisa Anchieta ainda, né? Não, era aqui na Marechal, tinha um cinema na Cine Anchieta. Não, eu pensei que fosse o Vera Cruz que o pessoal fala. Não, Vera Cruz era lá no Conjunto. Tinha um na Marechal ainda, que só tinha aquele cinema aqui. Tá. Aí eu vou assistir o Conan, o Bárbaro. Aí tem uma hora no cinema que eu comecei a baixar na cadeira, assim. Porque tem uma cena que ele aparece, o Donis Park, aqueles braços enormes. Eu fiquei com 3 metros de altura. E aí eu comecei a baixar, porque eu falei, cara, o cara de trás não vai conseguir ver a tela. Olha que interessante. Eu comecei a me abaixar na cadeira, porque eu achei que eu estava incomodando o cara de trás, porque eu estava desse tamanho na cadeira. O que ativou? Ativou uma memória minha, gladiador, que eu usava, espada, aquela coisa toda. Então, assim, você ativa essas memórias assistindo um filme. Muito comum, as pessoas vão viajar, eu quero conhecer Roma. Você já viveu em Roma, você não quer conhecer Roma. Tem muita gente que passa mal, eu já ouvi você muitas entra no Coliseu e começa falando, a passar mal, porque você foi devorado por um leão lá dentro. Mas você sabe que eu senti uma energia pesada lá? Sim. Mas a energia do leão é onde você matava todo mundo ali. Ali eu pelo menos senti uma vibração ali. O Coliseu foi substituído pelos estádios de futebol. Ou seja, porque os seres negativados se alimentam de energia psíquica densa. Então ali o que você fazia? Gerava uma energia psíquica densa. Fala um pouco mais para a gente sobre isso, isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vê você falou de reação desmedida, e às vezes em grupo a gente vê reações desmedidas, consciente, né? Coletivo. Isso. Porque, ou seja, o livro Segredo é lindo. Ele diz lá, você atrai o que você vibra. Perfeito. É lindo até a página 2. Porque seu cérebro é 10% consciente. Suas ações, seu dia a dia, seu planejamento é o que você tem. Olha, estou olhando para uma xícara branca cheia d'água. Ok. Estou consciente disso aqui. Agora, 90% desse cérebro é subconsciente. Então, vem a parte de automação. Então, você já nasceu com alguns aplicativos automatizados. Né? Respiração, digestão, batimento cardíaco. Aprendi a andar, automatizei, aprendi a dirigir. Você não pensa para dirigir, você não pensa para tomar banho, você não pensa para fazer aquela torta que você já fez 432 vezes. Você nem mede mais a receita, você já põe a olho, porque na verdade o seu, aspas, a olho conscientemente já está tudo medido no seu cérebro. Né? E toda a sua parte de crenças, padrões, conexão espiritual, memórias passadas, então tudo isso está no subconsciente. Então, quando eu ativo uma memória dessa de subconsciente, né, ela vai vibrar no único corpo que eu tenho, porque cada sensação e emoção tem uma frequência. O teu corpo é um alto-falante. Você está aqui conscientemente tocando essa frequência dessa situação, e tem uma outra que está ligada aqui tocando junto. Às vezes você está aqui fazendo um podcast, querendo sair daqui correndo desesperado, está todo mundo te olhando. Por quê? Porque você já foi vexado publicamente. Então, no consciente coletivo, essa sua captação, né, de frequência, né, se você sintonizar no consciente coletivo, você passa a vibrar o que o coletivo está vibrando. Eu até gravei um vídeo durante, um pouquinho essa quaresma. Vamos falar, durante a quaresma, as portas do inferno estão abertas. Nego, a porta do inferno está aberta 7 horas por dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fecha aquilo. Esse plano não tem pausa. Mas tem algumas casas espiritualistas que fecham durante o trabalho. Por medo, porque o inferno está tudo aí, não fica mais denso. Então, primeiro, se você estiver na China, se você estiver na Finlândia, se você estiver no Japão, se você estiver, né, lá no Alasca, lá tem quaresma.
Não tem Não crença tem, cristã, Não tem né? crença cristã. Então, lá a porta do inferno não abre, só abre para quem acredita. É isso. Então, o que acontece? Nos países que são predominantemente católicos, na massa católica, você acredita que na quaresma a porta do inferno está aberta. E todo mundo Cria passa o dia. vibração, né? A porta do inferno está aberta, a porta do inferno está aberta, a porta do inferno está aberta. Então, você cria um consciente coletivo e, obviamente, você facilita Que isso aconteça. Você abra mais portas para que isso fique mais denso. Então, se você entrar nessa sintonia, é a mesma coisa. Né? Na época que começou a aspas, pandemia, fecha aspas, né? O pessoal trouxe, né, uma lenda sufi, né, do Nasruddin Apesse. Né? A Apesse está indo lá para Bagdá matar 10 mil pessoas. Ai, conta devagar. Essa daí... Tá muito rapidinho. Conta essa história pra gente. Preciso lembrar que eu falo rápido demais. Essa é a reclamação dos meus alunos. Falo, não, a disciplina não é tão difícil assim. Difícil é entender o que você fala. Né? Quando eu me empolgo, piora. Não, conta direitinho pra gente então, a história, por favor. De repente ele vê a peste. Você vai? A peste? Tá. Eu vou ali em Bagdá matar 10 mil pessoas. Aí, passa um tempo, a peste está voltando, o Nasruddin está puto. Pô, você falou que ia lá matar 10 mil pessoas, matou 100. Eu matei 10, 90 morreu de medo. Você baixou a sua frequência, sua imunidade baixa. Mas a gente observa bastante isso na realidade, né? É porque a hora que você baixa a sua frequência, né, seu baixa a guarda, né? Baixa junto. E aquilo que você acredita, né? Sim. Aquilo que você acredita, aquilo que você sintoniza e aquilo que você vivencia. Exatamente, sintonia. Quando você está no seu carro, você tem lá do 88 ao 107, você tem um monte de frequências ali. Sim. Você sintoniza uma delas e vai vir uma informação. Seu corpo vai vibrar aquilo. Não gostei? Muda. O problema é que às vezes você não gosta e não muda a estação. As pessoas têm a opção de mudar as estações, mas não muda. É mais fácil reclamar, ser vítima. Eu gostei da analogia que você fez, que nós somos um alto-falante. É um alto-falante. É um alto-falante. Porque cada memória dessa, ela está presa em uma emoção, em uma vibração. E teu corpo está vibrando todas elas. Então eu estou aqui feliz, estou alegre, estou contente, isso aqui. De repente tem uma tristeza que eu não sei de onde vem. Porque ela foi ativada lá atrás e está ligado. Então você acredita que você dá aquela baixadinha? Que é isso? Por exemplo, som ambiente. Você ligou o som ali na sala. Aí você vai até a cozinha, vai lá no fundo, você não está mais ouvindo aquele som. Quando você volta para lá, ele está tocando. É a mesma coisa. Eu tenho uma frequência ligada ali. Então, se eu entro sintonizado nisso, entro num coletivo e eu baixo a minha frequência, eu sintonizo aquilo. E eu tenho uma dúvida. Um exemplo prático, Bill, disso, foi numa semifinal de um jogo do São Paulo, numa Libertadores. Eu cheguei atrasado com meu filho. Antes desse jogo, de última hora, chegamos, compramos um ingresso ali na porta e entramos e assistimos ali na numerada inferior, nas cadeiras inferiores, na beira do campo. E eu morava a 2 quilômetros do estádio. Então a gente saía andando e ia tomando cerveja no caminho, né, até chegar no estádio. Tomamos um latão na porta e já entramos, legal para assistir o jogo, né? E a hora que acabou o jogo, né, São Paulo tinha ganho o jogo, e os caras, vão invadir. Eu só escutei isso. Até a hora que eu olhei para o meu filho, a gente estava no meio do campo, onde você dá o pontapé inicial. Os dois no meio do campo. Não me pergunta como eu pulei um fosso de 4 metros, atravessei e estava ali no meio. Foi até um jogo que deu um mó bafafá, que o Galvão chegou todo mundo, porque os times desceram pro vestiário, tiveram que tirar os invasores para os times voltar a dar entrevista. Eu estava ali no meio. Né? E aí, olha o cachorro, né? Você vai correndo, porque eu vi policial o cachorro na mão, spray de pimenta, aí ele voltando, né? E aí, legal, né? Você imagina eu, na época, 120 quilos, uma parede de 4 metros, né? E você vem correndo, os caras pula, que a gente te pega. Por aí. Escalei uma parede de 4 metros, os caras me puxaram para cima e entrei. Então não me pergunte como eu pulei aquilo sem quebrar as pernas. Quando eu me dei conta, eu estava no meio do gramado. Então é essa ação de você sintonizar o coletivo. Mas eu achei interessante isso de você perder a percepção do momento. Totalmente. É o que acontece em linchamento. Muito forte. É muito forte. Começa, vamos lá, lixa, daqui a pouco tá todo mundo batendo. Quando de repente alguém para e abre o cenário, tem gente que tá lá com o pau na mão gritando, nossa, o que foi que eu fiz? Não é mais você está numa sintonia daquela vibração do coletivo. Você é levado por esse... Você está sintonizado ali, teu corpo vai vibrar aquilo. Você acha que o fato de você ter bebido antes facilitou? Com certeza. Não no sentido de sem julgamento, mas às vezes ele dá uma aliviada, né, uma baixada no nível de confiança. Sim, porque quando você bebe, normalmente você dá uma deslocada no seu duplo. Você fica mais fácil. É mais fácil para qualquer um encostar. Dizem que copo de bêbado não tem dor, é a mesma coisa, é isso. Porque você está mais afastado aqui. Então alguém encosta. Você vai no bar beber, você toma 2 copos. Do terceiro em diante tem alguém bebendo para você.
Né? E deixa eu tirar aquela minha dúvida. Esse acesso a essas memórias pode se dar também em sonho? Sim. Na verdade, essas memórias que a gente tem noturnas, ela vem de 3 fontes diferentes. Primeiro, de sonhos. Então, puta, um dia eu tô cheio de problemas, você vai dormir pensando naquele monte de problema, e aí você sonha que você está sentado numa girafa tocando flauta de galho em cima do barco, aquele negócio no cenário cor-de-rosa, o cometa Halley passando. Né? Você acorda se tentando entender o que aquilo é nada. É um monte de informação que eu pus na minha mente, misturei todas aquelas informações e acordei com ela. Essas são as em menor quantidade, são as mais raras, vamos até dizer assim. O que você tem? O ciclo do sono, ele tem mais ou menos 1 hora do estado do sono leve para o profundo. Então, se você dormir 7 horas, você vai ter 7 ciclos desse durante a noite. Nesse estado mais leve, que é o estado de alfa, que é aquele estado que você está quase dormindo, você não dormiu ainda, mas já está quase dormindo, ou quando você está quase acordando. Nesses momentos, você tem acesso ao teu registro acástico. Então, nesses períodos, você não está sonhando, você está acessando uma memória sua. Sonho recorrente é uma memória sua, que está ativa e você precisa resgatar isso de algum jeito. Desde criança eu sonho que eu estou correndo na floresta e tem um monte de lobo atrás de mim. Tem mesmo. Tem uma versão só que morreu, devorado por lobo. E, ou seja, aquele fractal em desespero foi gerado naquela correria até a hora que você foi atacado. E aí se apagou. Então, né? Mas aquele está correndo em pânico. Então toda vez que você sonha com aquilo, acorda assustado. Você está sintonizado na sua própria memória. É uma memória sua. E aí você tem as memórias projetivas. Enquanto o corpo físico repousa para repor as energias, isso aqui é o nosso veículo de manifestação da nossa consciência. A hora que esse corpinho apaga, essa consciência sai e vai dar um rolê. Para onde? Para onde você direcionar. Como a maioria não sabe para onde direcionar, de vez em quando a gente pega uns caminhos errados de madrugada. E acorda exausto de manhã, não sabe por quê. Tem umas contramão aí. Então, e acorda exausto, não sabe por quê. E aí, às vezes, você tem acesso a essas memórias de projeção. Às vezes você vai para um cenário de guerra, você vai para um inferninho, você vai para um umbralzão pesado. Como você não tem linha do tempo fora do corpo, às vezes você está indo... Né? A gente enxerga a linha do tempo assim, né? Sim. Passado, presente, futuro. Tem uma linearidade, sim, né? Ela é assim, paralela. E é aí... uma coisa só. Então eu posso estar indo para trás ou para frente. Eu posso estar indo acessando uma linha futura como uma linha passada. Porque como fora do corpo eu não tenho escala do tempo, não existe a linha de tempo fora do corpo, então às vezes você acessa um cenário e fala, nossa, o que é? Você não consegue às vezes traduzir, porque no nosso cérebro cognitivo não tem aquele tipo de estrutura e informação. Não tem referência. Não tem referência nenhuma. Ou mesmo quando você acessa uma memória passada sua em Atlântida. Como é a Atlântida? E aí você acessa essa memória em sonho, mas você não sabe, você simplesmente acessa, mas você não está tratando ela nem nada. Não. Não é um resgate nem nada, é só um acesso. Um acesso. Você foi lá na HD, pegou a informação. Isso, ela está lá ligada. É igual quando você vai no seu HD, dá 2 cliques na música, ela começa a tocar. Tem uma música ativa. Até encontrei qual música está ativa, mas eu preciso ir lá e fechar o Mas player. é um alerta de que você precisa cuidar daquele ponto? Olhar para aquilo. Se você tem um sonho repetitivo, vai olhar para isso. Isso é uma memória sua. Isso é ponto... Claro. Isso é importante saber, porque se aquilo tá aparecendo várias vezes é porque você tem um que motivo. Olhar. Tem um motivo. Ou você está polarizado e toda noite vai para o mesmo lugar. O que é o polarizado para quem não... Não, é aquele, vamos lá, aqueles 5 minutinhos de sexy hot antes de dormir. Então você vai dormir com a sua mente aonde? Tá. Toda noite eu saio do corpo e vou para onde? Eu vou continuar onde eu estava. Entendi. É impressionado. Você vai parar num puteiro astral, literalmente. Acorda de manhã exausto porque você usou energia. Eu tratei um casal uma vez que era muito engraçado, porque os dois eram 2 tarados. Todo dia, não tinha, todo dia de manhã, de tarde, de noite, e teve uma época ali que o sexo para ele acabou. Por quê? Esse cara já acordava de manhã exausto, iam trabalhar. Chegava à noite, chegava tão cansado que iam dormir. Só que como eles não gastavam aquela energia mais durante o dia, onde que ficava aquela mente? Pô, eu estou cheio de vontade, eu não tenho força física para fazer, mas estou cheio de vontade. Então, à noite, o que eles faziam? Ia para um lugar que pudesse liberar toda essa energia. Gastava essa energia toda noite e acordava exausto. Então, você fisicamente já não fazia mais nada, mas à noite, fora do corpo, eles ficavam... Mas olha que virou um ciclo, né? Sim. Porque como eles acordavam cansados, também eles não iam conseguir se relacionar. Sim, e aí à noite tinha vontade, já porque como eles faziam sexo diariamente, ou seja, tinham esse padrão, então eu vou dormir com vontade, cara. Você vai dormir com vontade, somente vai. O Wagner Borges fala muito durante os cursos ali. Antes de dormir, 1 hora antes, né? Já vai desacelerando, você gosta de TV, né? Mas assista essa porcaria, tudo bem.
mas 1 hora antes, desliga, dê informações externas. Então, corte Instagram, Facebook, para de ler informação. Bota uma música mais calma, né? Procura uma literatura elevada, frequente espiritualidade, alguma coisa que eleva a sua mente para uma frequência mais alta. Para quê? Porque você vai sair do corpo para onde a sua mente está pensando. Você dormir pensando em A, você vai sair do corpo e vai para lá. É como fazer um preparo. É um preparo. É um preparo. Preparo para você dormir. Então, por exemplo, semana que vem eu vou fazer um curso de RFA. Legal, o que você faz? Pede para estudar na escola. Então, toda noite você sai, você vai lá para o instituto, dou aula lá toda noite. Então, quando você chega para assistir aquela aula fisicamente, eu vou falar, pô, parece que eu já vi é a primeira isso. vez que eu ouvi, mas parece que eu já sei tudo isso. Sim. Você pode fazer qualquer curso. Vou fazer um curso de Axis. Tá bom, pede. Fiz um curso de Axis, mas não pratiquei. Pede para ir praticar toda noite. Fala, me dá para o hospital espiritual para eu aplicar Axis lá no hospital. Você passa a noite inteira treinando. No dia que você for pegar um paciente na prática, seus dedos já vão tudo no automático. Fala, ué, mas nem pratiquei, vai tudo no automático? Vai, porque você faz isso a noite inteira. É um reconhecimento, na Sim. verdade. Mas você sabe que com Axis, para mim, aconteceu isso quando eu fui fazer barras. Deu um tonho, assim, parecia que eu estava em casa. Eu tinha um reconhecimento. Sim. E era muito diferente Quando eu fiz o que eu curso também, tinha. porque deram lá aquela tabelinha, vou botar a tabelinha de lá, eu cheguei lá, pá. Eu coitada da menina quando fez o curso comigo, né? Porque ela sentou na máquina, eu botei ela começou a pular na mesa, parecia que eu estava eletrocutando ela, literalmente. A professora olhou assim, né? Ela saiu de lá e falou, nossa, gente, tá leve. Eu falei, que bom. Mas era isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fui lá para o espaço da Cia da Godoy e me jogaram na sala de desobsessão e tinha cirurgia espiritual. Então, às vezes, eu usava muito a ponta dos dedos em alguns pontos ali. Né? Aí, quando eu fui fazer o curso de alinhamento sistêmico lá com o Rodrigo Ron, né? O que você faz? Medicina tradicional chinesa. Em vez de você usar agulhas, cultura, você usa os dedos para aplicar energia nos pontos de meridianos. Eu já fazia aqui. Então, assim, é aquele curso que assiste, não tem nada de novo. É que tem muitas pessoas que não sabem, né, que podem fazer esse direcionamento antes de dormir. Ninguém ensina a fazer isso. Isso é muito interessante. Ninguém ensina que você é uma alma, que você sai do corpo à noite, que você tem essas memórias de projeção. Aí você vai dormir naquela sintonia que você tá. Enche a cabeça de problemas e vai dormir aí. E nós somos onipresentes também, né? Tem esse detalhe. E esse é um fator... Não somos oniscientes, mas somos onipresentes. Então, às vezes, à noite, e o que confunde muito essas memórias projetivas. Então, às vezes, tem, né, uma parte minha dando aula, tem uma fazendo roda de cura, tem uma lá no umbral fazendo resgate, tem outra lá na Santa Esmeralda conversando com os caras diretivos dos projetos, e você volta com 4 versões suas fora do corpo, e junta as 4 e encaixa. Você tem 4 memórias toda bagunçada, você não sabe do que você estava. Como a gente não é onisciente, então, graças a Deus, né, porque, por exemplo, eu posso estar aqui agora, né, mas tem um amigo que vai fazer a cirurgia, então o que eu faço? Antes de eu vir para cá, eu peço para desdobrar, levo a minha equipe médica, vou lá no hospital acompanhar a cirurgia, e estou aqui fazendo um podcast. Então, uma versão, um pedaço dessa minha consciência, fazendo uma cirurgia agora lá no hospital, acompanhando um amigo que está sendo operado. Então, às vezes, o pessoal, manda um reiki para mim. Putz, tá bom, estou mandando. Estou lá cozinhando, varrendo a casa. Passa meia hora, nossa, deitei aqui na cama e vi você do meu lado o tempo todo. Eu estava desdobrado lá, com a equipe médica atrás dando suporte. O que ele faz? Ele te diz, é igual à noite, ele te desdobra para manter aquele cordão energético buscando ectoplasma, deixa a equipe médica trabalhando. Ele não precisa estar conscientemente lá fazendo o processo. Você simplesmente pede, comanda para você se desdobrar e ir até lá fazer e continua fazendo o que você está fazendo. O problema é que à noite, essa é a 4ª versão de memória que você traz noturna. Que você pode estar em mais de um local simultaneamente. E aí, quando você traz a memória, você pode trazer um fragmento de cada. E é difícil, por isso que eu falo, é difícil você trazer uma memória projetiva consciente. A menos que saia 100% consciente e fique naquela consciência trabalhando nela, numa projeção consciente, sem desdobrar, claro. Senão você não consegue trazer a informação inteira. É difícil. Eu falar, vamos, livro dos sonhos. Para. Não dá para interpretar sonho. Você não sabe se aquilo é um sonho, se é uma projeção, se é uma memória passada. Como é que você vai interpretar um negócio desse? Isso é verdade. E às vezes é isso. Tem uma linha de pré-cognição, que é de olhar as linhas de probabilidade futura. Às vezes você sonha com alguma coisa que vai acontecer e acontece. Não, é só uma linha de pré-cognição. Assim como na apometria a gente trabalha a retrocognição. Eu olho de hoje até o início das suas existências, o que tem de memória para trás. Então são as 2 linhas que a gente trabalha.
oraculista, budista, você trabalha com a linha de pré-cognição. E aí a gente fala em linhas de probabilidade. Aquilo não aconteceu, e se não aconteceu, você pode mudar. Olha, tem um projeto, eu posso mudar para Paris ou para o México, para onde eu vou? Então, você olhando as linhas de probabilidade, falando que você tem 90% de chance de dar certo, aqui 10%. Onde você vai investir sua energia? Onde você tem mais probabilidade. Ah, mas eu não quero ir para os Estados Unidos. Puta, aqui não dá nada para você. Tá bom, mas eu quero ir. Eu posso ir? Posso. Pode. Pode tudo. Né? Pode, você tem um livre-arbítrio. São as escolhas, né? São as escolhas. Então, assim, eu posso usar um estudo de linhas de probabilidade para concentrar onde eu tenho mais energia e gastar essa energia onde tenho mais probabilidade de atingir o objetivo e o resultado, porque eu estou olhando. Mas sempre serão linhas de probabilidade. Eu, como bom aquariano, já nasci extraterrestre, né? Então, toda vez que minha mãe era médica, toda vez que eu não sentar, você tem que fazer A. Eu fazia B. E acontecia o que eu queria. Então, eu sempre provei que, apesar do que você pode me dizer, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Isso, você tem um livre-arbítrio. Se você é um Deus co-criador e se você tem um livre-arbítrio para fazer o que você quer, a escolha é sua. A escolha é sua. Então ignore-se as linhas de probabilidade e faz o que você quiser. É você que está co-criando isso. É que nós perdemos esse poder de co-criação. Serve para você que você precisa de um intermediário para falar com Deus, que você não é Deus. Então, você esquece que você é um Deus co-criador. Terceirizaram, então, né? Terceirizaram o nosso poder, né? Isso, aí você não cria mais nada. Por isso que o livro Segredo ali na página 2. Você atrai o que você vibra. 10% consciente e 90% subconsciente. Quem que mora no seu condomínio aqui? Ah, conta. É a história do condomínio. Isso, para deixar mais claro que é um fragmento de alma, conta pra gente a história do condomínio. Então, para quem já morou num prédio, já visitou um prédio, você tem lá uma estrutura física com vários apartamentos. Que representa o indivíduo. O prédio representa o indivíduo. O indivíduo. Então, esse corpo físico, né, é o meu condomínio. Eu sou o dono do edifício, eu sou o síndico, sou eu que mando nisso aqui, só que eu tenho vários condôminos. Então, se você fosse um artista de teatro, cinema, um artista, então, um artista pode fazer teatro, cinema, TV, novela, pode fazer qualquer coisa. Então, tente imaginar que cada vida que você viveu foi um papel. Então, eu não sou Arlindo, eu estou Arlindo. Sim. Meu pai e minha mãe tiveram uma noite feliz, botaram o nome de Arlindo nesse veículo de manifestação de consciência onde eu fui acoplado. Então, isso é um veículo da manifestação que vai acabar, e eu vou continuar me manifestando. Como eu me manifesto fora do corpo, esse corpo vai acabar, é igual carro, acabou, você compra outro, continua se manifestando, se locomovendo através dele. Ok, ou seja, eu estou Arlindo, esse é o papel da vez. Esse é o papel que eu vim interpretar aqui nessa experiência. Já que você está na Terra para ter um conjunto de experiências. Eu já fui médico, já fui general, já fui soldado, já fui freira, já fui puta, já fui dona de casa, já fui ator, já fui dançarina de flamenco. Então, eu tive vários papéis que eu já interpretei ao longo dessas existências. Então, se eu quiser dançar flamenco hoje, toda vez que eu ia numa festa cigana, puta, eu começava a dançar com Castanhal, gente, que porra. Tem uma cigana aqui que me derruba, né, velho? Porra, não é possível. Então, porque no meu condomínio, né, eu já interpretei um papel de dançarina de flamengo, eu apresentava sozinho, era, né? Teatro cheio, aquela coisa toda. Então, você tem essa habilidade. Então, todas essas características e habilidades que você traz de outras histórias, você tem para você. Assim como eu assisti o Conan, eu ativei ali o quê? Minhas versões vikings, minhas versões gladiadores, todos os caras desse tamanho, com braço, espada, aquela coisa toda, né? Então, assim, era uma coisa que você tem na memória. E a partir do momento que você ativa esse personagem, fala, nossa, a pessoa depois daquele momento mudou. Claro que ela mudou. Ela foi lá e acordou aqueles personagens do condomínio. Então, nós temos um condomínio. Então, toda vez que você quer tomar uma decisão, instantaneamente, tem uma reunião de condomínio e todo mundo vota. E aí você toma a sua decisão. Interessante. Então, eu te faço uma proposta agora e você vai ter que me dar uma resposta sim ou não. Quem vota sim ou não? O condomínio, não é você. Mas os condomínios podem ter uma visão positiva ou não, né? Então, eles têm a visão deles. A visão deles. Como era a sua visão enquanto Amélia, dona de casa, em 1432, vivendo no sul da Lapônia? O que isso tem a ver com essa história atual? Ou aquela sua visão como freira? Ou a sua visão como prostituta? Ou aquela que acabou de ser estuprada?
e elas vão ser ativadas por um filme, por uma situação. A hora que eu encontro você, meu cérebro subconsciente vai ler a sua frequência, que é única, então por isso que você troca de corpo e as pessoas te reconhecem. Você olha, meu santo não bateu, parece que eu te conheço faz tempo. Seu cérebro subconsciente vai ler aquela frequência e vai procurar. No registro. Vai procurar capivara. Puxa a capivara e vai ver o que tem ali dentro. Me roubou, me matou, me traiu, não sei o quê. O santo não bateu. Não existe santo, existe, ou seja, as suas memórias com aquela pessoa. Então, quando você pega, por exemplo, o seu computador, tem lá uma pastinha foto. Então, você tem todas as suas viagens por data ali, bonitinho. Então, você pega uma viagem que você fez há 10 anos atrás e abre e começa a ver aquelas fotos, os filminhos que você fez. Então, toda aquela emoção que está ali contida, parece que está vivendo. Você sente até o cheiro do mar que você estava ali no Caribe, aquela coisa toda. Porque essa emoção está registrada ali. Aí, se num dia dessa viagem teve alguma treta qualquer, toda aquela emoção, né, também vai vibrar em você. Então, o que a gente tem? Um registro de memórias com emoção. Você se lembra de todos os alunos que fizeram o primário com você? Claro que não. Mas talvez aquele cara mais engraçado, o bonitão, a bonitona, o cara que fazia bullying, o palhaço, esses caras são os que a gente lembra. Ou aquele que você bateu, né? Aquele que você bateu, né? Então, assim, a gente lembra de algumas pessoas porque elas causaram emoção. Se você lê um livro e não causar emoção nenhuma, não vai ficar nenhum registro. Mano. A memória, ela fixa com emoção, com emoção. Né? Então, o grande problema é que quando você tem essas emoções que são 200 para baixo, né? Raiva, dor, tristeza, essa frequência de baixa frequência, né? Se você passa por uma outra situação e ela é muito intensa, você ativa a memória. E às vezes você ativa por um reconhecimento de uma assinatura energética. Imagina você, mesmo cenário, você está aqui com o seu celular assistindo uma aula, ou estou vendo o podcast amanhã, não deu para ver hoje, estou aqui no metrô sentado, fonezão de ouvido, e estou aqui com a cara no celular. Aí senta aqui alguém do meu lado, passa 12 sessões, essa pessoa levanta e vai embora. E você está ali olhando o seu celular. Cara, você saiu de casa bem ótimo, você chega no serviço, você está todo... não sabe o que está acontecendo. Aquela criatura que sentou ali do seu lado foi o cara que se estuprou na vida anterior. Dali para frente você não consegue mais sair sozinha, você não quer pegar o metrô sozinha. Ele não traz a informação, mas ele aciona a emoção que estava guardada. Seu corpo aquela assinatura energética e disparou as suas memórias que foram abusadas. Agora você não sai mais sozinha de casa. E só precisou alguém sentado do seu lado no metrô. Então, assim, o gatilho pode ser uma coisa muito simples. Uma palavra. Então, imagina uma vida, né, onde você casou lá, 12, 13 anos de idade, não sabe fazer nada. Um dia chega seu marido em casa, que ele pagou o dote para te usar como, né, um objeto. E aí chega um dia em casa e você queimou a comida. Daí ele chega, você é uma inútil, você não presta pra nada, não sei o que, e te soca na porrada e às vezes te mata. Ou te espanca e te deixa aleijada, toda roxa, quebrada, uma semana. Aí nesta vida, em algum momento, o seu pai, seu professor, seu namorado, alguma pessoa vira pra você e fala, você é um inútil, você não presta pra nada. Gatilhou aquela que tá toda espancada, arrebentada, quebrada ali na beira do fogão. Então, ou seja, uma frase, o gatilho pode ser qualquer coisa que me ative uma memória onde eu tenho uma intensidade muito grande, e a partir dali eu mudei. E por que ativa? Porque nem... Desculpa. Por exemplo, alguma coisa ativa essa memória, mas nem sempre uma coisa que ativa essa memória vai te trazer essa emoção. Então, o gatilho, ele vai depender da intensidade. Eu preciso de uma memória com emoção. Por exemplo, quando você está no seu carro, que é mais comum isso, os alto-falantes de carro normalmente não são, a menos que você bota uns pais, não bota aquelas coisas. Em geral, o que vem de fábrica, tocando aquela música legal, aí você começa a aumentar o volume. Tá bom, daqui a pouco ele satura. Sim, sim. Então você entra num ponto de saturação. Dali para frente não ficou mais bom. Então o gatilho é a mesma coisa. Eu tô numa emoção. A hora que aquela emoção bateu, imagina que fosse uma escala de 0 a 10. Toda vez que eu bati 7, eu tô no ponto de saturação. Se aquela emoção chegar a 7.1, você vai disparar gatilhos. Entendi. E às vezes você olha um cenário desse num filme, então aquele cenário vai bater na sua mente e você tem memórias parecidas com aquela, e você ativa elas pelo visual. Ou fui para Roma, a hora que eu entrei no Coliseu, porque suas memórias ali no Coliseu já... E não pode ser só sensibilidade, porque a energia plasmada no lugar também não é muito boa. Se for sensibilidade, ok, você vai entrar, a hora que você sai dali, você deixa de sentir. Entendi. Foi o que quem aconteceu é mais comigo. sensível? Não impressiona, sim, então, né? Quem tem essa percepção extrasensorial mais forte, é difícil entrar em lugares densos. Eu lembro que estava indo para um cliente na época da consultoria ainda, estava com um calor de 30 e tal lá aqui em São Paulo, saí do carro, parei a 3 quarteirões do cliente.
Aí tava andando, aí falei, cara, preciso comprar uma garrafa d'água. Eu vi uma portinha ali, e tinha uma daquelas geladeirinhas ali na porta. Eu botei o pé e fiz assim, ó. Cara, catapultado para trás, mano. Será aqueles botecão que vende pinga? Sim, sim. Pinga, dois de pinga, cerveja e cigarro. Só, nada, aquele negócio. Aí eu fui jogado para fora do bar. Aí andei mais um pouquinho, aí tinha uma vendinha, entendeu? Umas hortinhas, frutinhas, não sei o que, e também tinha uma geladeira nessa porta. Entrei, peguei a aguinha, paguei ali na beira do caixa, mas aí fui. Então, assim, tem lugares que você não consegue. A partir do momento que você começa esse desenvolvimento espiritual, começa a subir a sua frequência, começa a aumentar a sua sensibilidade, tem lugares que você não vai conseguir frequentar mais. Voltando ao seu exemplo do condomínio, eu tenho que tomar uma decisão. Aí todos os condôminos se reúnem e tomam. Então, nós somos movidos pela decisão deles. Sim, nós não somos uma pessoa, nós somos um condomínio. Não existe bipolar. Você tem um monte de gente aqui. Multipolares. Então, se as últimas 10 vidas você foi freira, voto de pobreza, voto de castidade. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Toda vez que você quer, vou montar um negócio para ganhar dinheiro. Dinheiro é sujo, dinheiro é pecado. Você não vai ganhar dinheiro. Teu condomínio vai te sabotar. Como é que vai ser sua vida sexual? Uma merda. Você faz 10 vidas que você está fazendo voto de castidade. Toda vez que alguém te tocar, isso é sujo. Isso é pecado. Não pode. Ou seja, a gente tem que resolver o condomínio. Sim. É que, em geral, um condomínio não tem direito a voto. Quando você aluga um condomínio, quem tem direito a voto é só o proprietário. É o proprietário. Então, basicamente, o que eu faço? O meu trabalho é revocar o direito de voto. Eu não posso apagar a sua memória. Você foi freira, eu não tenho como apagar isso da sua memória. Mas o que eu posso fazer é tirar, desfazer aqueles votos. Aquilo serviu para aquela vida. Para a atual, você não vê ser freira mais. Então as crenças sabotadoras, na verdade, são dos condôminos. 99% do que a gente tem, que a gente chama de quadro obsessor, é auto-obsessão. São as minhas versões contrárias ao processo. Cansei de trazer aluno para o curso, falo, nossa, já fiz 10 cursos de Reiki, eu não consigo aplicar nem para mim. Por quê? Tem 3 tipos de memórias que nós temos que nos impedem ou tentam nos sabotar em não estudar espiritualidade ou energia. Sim. Expansão de consciência. O universo é só energia, terceira lei de Newton. Pegar o poder de novo, lembra que a gente falou do intermediário? Tirar o intermediário, vai, que é então, só isso. Quais 3 memórias atrapalham demais? As que enlouqueceram ou tiveram problema de mediunidade. Então, toda vez que você vai querer fazer alguma coisa, sai, que você vai ficar doido. Então, isso é perigoso. Você tem uma versão sua gritando na sua orelha, sai daí que você vai ficar louco. Então, ela te incomoda. Toda vez que você vai incomodar, você começa a ficar incomodado. Você não consegue terminar aquela leitura. Você não consegue terminar de assistir o vídeo. Você fica incomodado porque tem as suas versões do condomínio desesperada. Larga disso. Você tem as versões que foram chamadas de bruxas pela igreja, que são as benzedeiras, as curandeiras, que sabiam fazer chás, né, na floresta, que eram as médiuns, que falavam com as Deus. Eram médiuns. Então elas foram todas queimadas, queima de arquivo. Porque como elas conseguiam ver o que estava por trás da igreja, né, então vamos queimar o arquivo para ninguém abrir a boca. Só que aí qual é o grande problema? Né? Mediunidade, ou esses trabalhos, né, das plantas, era uma biblioteca de plantas. Então isso era passado de boca em boca. Sim. Então você queima todos os professores de mediunidade. E aí quando você reencarna com aquela mediunidade aberta, o que sobrou? A igreja. Aí você vai lá, tá vendo e ouvindo vozes, o que o padre fala? Esse é o demônio te tentando. E você enlouquece. Então a gente tem uma parte que foi torturada, essa não quer nem chegar perto, porque já foi torturada, queimada, não quero disso de novo. Aí vem uma segunda que acaba enlouquecendo, aí depois de tanto enlouquecer, sou torturado, o que você faz? Aí você vem para uma sequência de vidas refugiada dentro da igreja, para não sofrer mais desse jeito. Só que você é enquadrado naquela caixinha. Isso não é de Deus, isso é pecado, isso é do demônio, não mexe com isso. Então esses 3 grupos de personagens são os que mais nos atrapalham em qualquer estudo ou tentativa. Já fiz um monte de curso, mas não consigo nem aplicar para mim. Por que eu não consigo? Autossabotagem. Não é externo. Não é macumba. Às vezes a pessoa não vale nem um presta-vela, quanto mais uma macumba inteira. É o quê? Autossabotagem. Ela não consegue fazer. Do mesmo jeito. Olha, eu tenho várias vidas com votos de castidade. Cara, tua vida sexual vai ser uma merda. Então, alguém vai tocar em você, você vai fazer assim, ó. Você não... O segredo só vai até a página 2. Se você não limpar o condomínio, você pode mantrar, escrever, que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Não vem. E metade do seu condomínio está dizendo o contrário. Na hora que você passa a regra e vota, você não é merecedor.
Se você vibra para o universo, você não é merecedor, o que o universo vai te dar? Nada. E se tiver alguma coisa, ele te tira. Vamos limpar esse condomínio aí, hein? Não, ainda se tiver, tira. Bom, faz uma continha rápida. Imagine que você já viveu 200 vidas aqui na Terra. Algumas com mais tempo, outras com menos tempo. Imagine que você viveu 60 anos em cada uma delas, para fazer uma conta rápida. Né? Eu vou fazer 60 agora, o ano que vem. Então, se eu dividir 60 por 200 vezes 60, isso dá 0,05. Então, esses 60 anos vividos neste papel de Arlindo representa 0,05% dos anos que eu vivi na Terra. É muito pouco, É muito né? pouco. Quem manda nesse corpo? O condomínio. O condomínio. Você não manda porra nenhuma nisso. Não tem como. Você chegou agora, não tem direito a Você nada. não tem direito a nada. Então, ou você expande o seu cabeção, bota esse condomínio para dormir, relembra que você é um Deus co-criador e pela sua co-criação, sim, você faz o livro segredo funcionar, você vai co-criar e vai atrair o que você está vibrando, porque você é o dono. Olha, você existe, você existe, você existe, você existe, mas vocês não vão votar. Vocês podem até participar da reunião, mas não tem direito ao voto porque você é inquilino. Esse prédio aqui é meu, eu sou o dono. E eles não sabotam, não tem uma sabotagem quando você faz isso? Você tira o voto tem, porque e se não você... tem recall, isso? Tem, porque é você. Então, por exemplo, quantas amigas suas falaram, ai, amigo, eu tenho o dedo podre? Já ouviu essa frase? Então, por quê? Você tem lá 10 vidas como prostituta. O que uma prostituta faz? Eu preciso de cliente para ganhar dinheiro. Então é 10 por noite, quanto mais eu fizer, mais dinheiro eu ganho. Porque a vida é curta, porque depois da minha velhice eu preciso juntar um dinheiro, Sim. que velho ninguém vai querer, porque isso aqui recicla rápido. Então você precisa se divertir. Quem frequenta esses locais? Cara solteiro, ou os casados vagabundo. Até porque nem casado é vagabundo, porque se você for olhar historicamente, o homem é o provedor, ele podia ter mais de uma família, tinha o direito de sair, parar no boteco, parar no puteiro, depois ir para casa, e a mulher, se era a mulher para casar, é a mulher para se divertir, né? Então essa que casou não se diverte, e se ela se divertir, apanha do marido, porque isso aqui é coisa de mulher da rua. Então ele chegava ainda, às vezes, usava a mulher em casa, e ela não podia se divertir. Então, isso é o padrão. A mulher era criada para casar e ter filho, e o cara, como provedor, pode fazer o que quer. Então a pessoa relembra todos esses conceitos ultrapassados. Sim, se você vê há várias vidas nesse padrão, é o padrão que você já está enraizado. Por isso é difícil quebrar. Se você for olhar como era sua avó, sua bisavó, vem nesse padrão. Não, releva, deixa pra lá. É homem, é assim mesmo. Você tem que aceitar. Tem Isso que aceitar. faz parte da necessidade Sim, dele. então, quando você ganha esse corpo... Nossa, é verdade. Esse Eu ouvi corpo... a minha avó falando isso. É, Claro. faz parte. Então, você ganha Hoje um corpo, é um ele é absurdo, constituído 50% do DNA materno e paterno. Então, o que acaba acontecendo? Né? Se eu for comprar um celular na Samsung ou na Apple, ele vem com os aplicativos. Sim. Se eu comprar o mesmo aparelho na Vivo, na TIM, na Claro, ele vai vir com os aplicativos das operadoras. Sim. É o que acontece com o nosso corpo físico. Então, fora todos os padrões de crenças que nós trazemos, que estão nos nossos corpos sutis, esse corpo físico acabou, entra outro corpo físico, eu acordo nos meus corpos e continuo a minha história. Tem lá o esquecimento, ainda bem. Como você tem história com todo mundo encarnado na Terra, você nunca mais ia falar com ninguém aqui na Terra, ou ia querer matar todo mundo. Porque todo mundo tem uma treta lá para trás. Né? Então você tem alguns aplicativos instalados. Então, às vezes, vem de um padrão paterno, né? Que é a submissão feminina, tá? No materno também. Às vezes você vem uma crença que dinheiro é sujo, dinheiro é pecado, melhor ser feliz do que ganhar dinheiro, os filhos não podem ganhar mais que os pais. É um padrão familiar. Dinheiro cai que já vem briga. instalado junto com os seus aplicativos. Então, fora os seus, você tem que limpar o lixo hereditário. Então, se não trabalhar em cima do condomínio, o que as terapias atuais fazem é o quê? Fazer com que o síndico seja forte o suficiente para chegar lá, botar o pé na mesa e falar, não, estou mandando. E é isso Só que não dá para você faz. ficar aqui, em cima, o tempo todo, nessa... Você arrebenta. Então, as terapias se jogam aqui em cima, para você ser mais forte. O meu trabalho é mais de vagabundo. O que eu faço? Né? Eu deixo você vir até aqui e tiro esses caras que estão aqui embaixo, enchendo o saco. Para você poder subir e descer no seu dia a dia, sem ninguém te puxando. E esse é o curso? Então, o meu trabalho é de retrocognição, então eu trabalho com apometria. A apometria é um conjunto de técnicas anímicas para você fazer esses acessos a essa informação. Para quem é um médium é mais fácil, porque ele já é clarividente, então você vai fazer essa captação psíquica, ou seja, vai ler, vamos dizer assim, o subconsciente, porque o campo mental e emocional está aqui, né? A gente chama de subconsciente, está do lado de fora, não está dentro do cérebro. Então você vai fazer essa leitura desse campo. Um psicólogo até capta bem isso, essa informação, através de uma informação. Só que toda a resposta que ele pega, ele vai procurar uma resposta nessa vida.
problema é que 99,9% está lá na outra. Por isso que é difícil você trabalhar, às vezes, 10 anos na psicologia e não resolve o problema, porque não está aqui. Você vai até o útero só. Então, eu comecei a dar os cursos de apometria. Eu trabalhei há 20 anos como terapeuta, em paralelo com a carreira de TI, depois larguei o TI agora, né? Mas um TI Esse aí. pessoal de TI é fogo. Achei mais um TI aqui. Gente, o que vem de gente. E eu acho porque legal. a mente do TI, você trabalha com processos paralelos, multiprocessamento. Eu Então acho você já tem isso, essa visão dentro do computador que funciona igual ao nosso cérebro. Então o nosso cérebro funciona assim. Então para a gente é mais fácil enxergar um mundo paralelo porque ele existe e ele é real. Então para a gente não é que é tudo paralelo. Sim, eu trabalho com isso o dia inteiro, é tudo paralelo mesmo. E você aprende a usar o seu cérebro em programar. Então, na época, como eu trabalhava em TI, eu pegava todos os meus problemas, eu tinha programas para fazer, eu pegava todas as informações, lia todas elas antes de dormir e deixava o cérebro processando. Eu acordava com os programas prontos. Deixava o cérebro trabalhando a noite inteira. Então, você aprende a fazer isso. O computador faz isso, porque o computador é uma cópia do teu cérebro, então bota o cérebro para funcionar igual ao computador. Por isso que para a gente, essa migração de carreira, TI, espiritualidade é muito mais fácil, porque você já... o lado de cá é muito parecido com o que você tem dentro do computador. E aí, quando eu comecei a fazer uma formação de psicoterapeuta reencarnacionista, porque eu queria acessar essas memórias passadas, mas eu não queria fazer por hipnose, porque por hipnose você não sabe o que está rolando. Vai ouvir lá depois e só Deus sabe o que rolou depois. Né? E aí o Mauro Crítico estava trazendo a psicoterapia reencarnacionista, que é você conduzir esses processos de regressão, mas com a pessoa inconsciente. Você leva ela num estágio de alfa, quase dormindo, e conversa com ela o tempo todo. Então você está consciente, você acaba o processo lembrando de tudo, está consciente o tempo todo, mas como você está naquela frequência de alfa, então você está acessando o teu registro acástico. Você acessa a sua memória de vida passada. A apometria permite que eu use uma terceira pessoa para fazer esse acesso. O que, na psicoterapia reencarnacionista, a gente chama de regressão à distância. Você está aqui, você é muito racional. Não estou vendo nada, Fala, para um pouquinho. Pede aqui para os seus mentores mostrar para ela aqui, eu vou conversar com ela que não é tão racional assim, e ela começa a contar a historinha. Porque às vezes você fica tentando racionalizar alguma coisa aqui e você não avança, você dá um pause e não deixa a história andar. Então, quando você usa um terceiro, como não é a sua sensação, não é a sua história, é mais fácil. Ele é mais impessoal. Impessoal. Então, nessa regressão de distância é o que a gente chama de captação psíquica dentro da apometria. Daí você abrir esse registro e ler aquela informação. Então, o Lacerda veio com isso em 60, o Godinho estendeu isso, levou para as subpersonalidades, são essas memórias geradas nessa vida, as múltiplas personalidades que são geradas nas anteriores, né? O que, para mim, é um fractal. Ou seja, é uma memória com emoção. Simplifica. Então, comecei a dar cursos de apometria. Porque, na verdade, né? Eu tinha recebido lá, uns 20 anos atrás, um projeto para montar para esse instituto, eu nem lembrava mais dele. Aí, quando eu comecei a estudar, um dia eu lembrei, falei, poxa, deixa eu olhar aquilo que está lá engavetado. Aí fui lá, liguei para um amigo meu, falei, quando é que você vai fazer um ritual? Fui fazer um ritual de ayahuasca lá e tudo. Aí sentei ali, falei, moçada, projeto. Né? Caderninho na mão, né? Copão de ayahuasca, 50 páginas depois, com logotipo, planta, nome do espaço. Completo. Então, veio um espaço de 10, 20 mil metros quadrados, com plantas, tantas terapias holísticas, um parque holístico, vamos chamar assim. Falei, legal, né? Fechei o caderno. Peraí, peguei a página nova, falei, gente, né, eu moro de aluguel, minha conta está no vermelho, eu tenho um carro chinês financiado de 72 parcelas, eu falei, me dá os 6 números da Mega Sena, né? Tá de brincadeira, não vou começar isso aqui como, né? É um projeto bem arrojado. Eu vou comprar um pedacinho de grama por mês e vou empilhando aí em casa, não tem. Ela falou, você não trabalha com apometria? Monta um grupo de estudos. Então, há 8 para 9, acho que em novembro agora faz 8 ou 9, 85, não, 95. Nós estamos em E você 23 ensina como fazer isso? Então, eu comecei a dar os cursos de apometria, e aí no meio de um curso, um dia eu sento lá na lousa e começo a desenhar, no fim acabei canalizando uma mesa radiônica. Então, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei todos os comandos que você dá dentro da apometria, que você trabalha em dupla, precisa do captador, precisa abrir cenário, ver o que tá. E na realidade, ou seja, através de alguns gráficos de radiônica, você faz a apometria inteira sem abrir as histórias, sem fazer a captação. Então ali dentro você começa só resolve o babado. Tem obsessores? Tem, limpa. Tem parceiros de afinidade? Você não precisa saber o que é. Experiência genética, formas, pensamentos, votos, contratos, pactos, magismos feitos, recebidos, maldições.
E aí eu vou identificar dentro desses aspectos de linhas físicas, medos e sentimentos, emoções ou padrões, quantas frequências dessas estão ligadas aqui. Então eu identifico por frequência. Então você tem lá claustrofobia, ansiedade, tristeza, depressão, autoritarismo, criticismo, vazio, baixa autoestima, vícios, medo de escuro, medo de lugar fechado, ligado a mim. Por que a maioria das pessoas tem pavor de barata? Memória de masmorra. Você tá lá pendurado, tá lá 10 dias sem comer, tá lá quase morrendo, os bichos entrando, saindo da sua boca, te comendo vivo, e você não tem o que fazer, você não tem mais força física. Lugar escuro, úmido, frio, os ratos comendo seu pé. Então, rato e barata são as coisas que as pessoas mais têm pavor. Memória de masmorra. E aranha? A mesma coisa. A mesma coisa. Parte dos insetos em gerais, tudo memória de masmorra. Porões de igreja. E aí no seu curso você explica Então essa mesa como... veio para isso. Então eu dividi esse curso em 4 módulos. Então eu chamei de Fundamentos 1, uma parte de você entender, e esse Fundamentos 1 não está ligado à mesa radiônica em si. É um curso para que você tenha, desde o entendimento, o que é o seu corpo físico, os seus corpos sutis, que fala sobre chakras. É uma introdução mesmo. Isso, uma parte teórica de você entender um pouquinho dessa estrutura energética. Que ali eu falo de energia, falo do quadro obsessor, dos 16 tipos de obsessões que tem, um pouco sobre defesa, proteção, não sei o quê. E nesse curso eu faço uma conexão com a egrégora que assiste. Ou seja, todo o trabalho precisa ter uma equipe espiritual por trás. Então, se você trabalha com Axis, não sei o quê, você não tem um ancoramento para te sustentar, né? Tá cheio de riqueiro morrendo de câncer, você fica metendo a mão no lixo das pessoas, o cara tá com magia negra, tá obsidiário, e você está tentando ajudar. O cara vem te cobrir de porrada mesmo. Então, nesse Fundamentos 1 eu faço essa iniciação, que é o pré-requisito. Né? Aí eu tenho 2 módulos, um para fazer a mesa para pessoas, para ambientes. Antes desse prédio ser construído, o que tinha aqui? Índios. Aí veio o português, matou. Tem uma guerra rolando aqui. Às vezes você vai naquele lugar lindo, maravilhoso, gostoso, você chega e fala, não me senti bem. Tem um consciente coletivo rodando aqui dentro de várias épocas diferentes, vários portais diferentes abertos com isso rodando. E para animais, principalmente gato e cachorro, que são limpadores de ambiente. E o cachorro não sabe dissipar isso. O gato ainda consegue dissipar isso mais fácil. Então, em geral, os dois têm 15 anos de vida, o cachorro morre com 5, o gato ele consegue, às vezes, ir até os 20. O cachorro morre muito antes do prazo. Porque ele está tentando limpar o ambiente, está limpando o dono. Então, tem a mesa para animais que a gente vai, além de limpar o animal, a gente vai identificar de onde ele está puxando isso, para ir limpar a fonte. Então, essa prática da mesa, então, você opera a apometria através da mesa, sem você estudar a apometria ou sem você precisar de uma outra pessoa. Você, então, tem, limpa. E sem precisar entrar em contato com todo esse histórico, entender, não precisa reviver. Nada. Você só vai e limpa a frequência. Porque assim, tem uma frequência de tristeza. Cara, essa tristeza pode vir de 1 milhão de coisas diferentes. Desde eu perder meu peixinho dourado até ter isso acabado de ser estuprado por 10 pessoas. Estou ali 13 chorando. Não me interessa a cena. A frequência é tristeza. Eu preciso limpar aquela frequência. É que eu brinco no curso. Eu falo, olha, gente, vocês estão aqui na sala, vocês vão aqui no corredor para usar o banheiro. Chega lá, tá sujo. Você tem 3 alternativas. Uma, você vem aqui na sala brigar com quem deixou sujo. Ou pode ser aquele médium curioso. Comeu tomate, milho, tinha alface também. E fica lá chafurdando em cima daquilo. Que é um médium fofoqueiro. Né? Ou faz o quê? Dá descarga. Eu não preciso levantar a tampa para dar descarga. Eu simplesmente posso dar descarga. Sim. Então eu chego de manhã, abro a minha mãe só. Limpa obsessores, limpa parceiro. Eu não pergunto se tem. Eu mando limpar todo dia. Então, quando Seu campo órico atinge 3 metros de largura. Se você pegar o metrô aqui em São Paulo, o que acontece? Num metro quadrado, na hora de pico, tem 12 pessoas. Dentro do seu campo órico tem 108 pessoas. Você acha que você consegue passar 10 minutos no metrô sem sujar seu campo? A roupa suja, o corpo físico sujo, o carro sujo, o som sujo, o energético também. Né? Então essa é uma ferramenta para você limpar o seu campo energético. Além dessa sujeira que vem externa, dos seus fractais que estão disparados. Eu falo, o sofrimento passa a ser opcional. Você tem uma ferramenta para se cuidar. É uma ferramenta de autocura. Se eu sou um terapeuta, posso ajudar? Então, eu tenho um monte de alunos que são facilitadores de Axis. E o Axis até tem um ponto para vidas passadas. Mas ele vai trabalhar nessa superfície. Eu vou lá no porão. Então, se você vem dar essa limpada no campo da pessoa, do que está no condomínio, e aí você vem e trabalha com o síndico. Seu trabalho com o síndico vai ser muito melhor em qualquer prática que você use. Reiki, Axis, qualquer coisa que você aplicar aqui, vai ser muito melhor, porque você vai fazer com que o síndico fique bem.
mas você já tirou o lixo do condomínio. Então, o teu resultado vai ser mais potencializado e vai durar mais tempo para destabilizar, porque o condomínio já não está ali enchendo o saco. Então, só para concluir o entendimento, quando a gente fala de resgate de fractais, então, é você ir de frente com essa memória e trabalhar ela. Então, assim, se você é um médium, tá? Como isso aqui é um pedaço da sua consciência, eu posso acoplar isso no médium e conversar com ela. Ela não sabe que morreu, ela está em loop. Ela vai me contar a vida inteira dela, vai contar certo, agora segue um pouquinho para frente. Eu já morri, falei, então, filho. Olha esse cordãozinho no seu pescoço. Eu já nasci de novo. Nossa, tô melhor agora, né? Ou, puxa, piorei, né? Depende do caso, né? Então você conversa com essa consciência. Então, se você pegar um médio de acoplamento, você traz aquela consciência e conversa. Você ouve a sua história contada por você mesmo. Então, eu, por exemplo, estudo história com os personagens que escreveram a história. Depois de 40 mil captações, conversando com os personagens, você vê que os livros são distorcidos. Isso com certeza, né? Porque você está conversando com o cara que escreveu aquilo. Ou que vivenciou, Ou que viveu, né? Aquilo. Ele estava lá na hora que o fato aconteceu e você está conversando com ele. Esse precisa chamar o patrocinador. Ai, meu Deus, já chegou. A gente se empolga, né? Com certeza. Se der corda para mim, nós vamos até as 2 da manhã. A gente até pode ir, mas a gente desliga aqui e deixa o pessoal descansar. Então vamos lá, vamos falar da Minds English School, Unidade São Caetano do Sul, escola de inglês para adultos e crianças, inglês com duração de 18 meses, corrigindo, porque outro dia eu falei errado, me perdoe, inglês com duração de 18 meses, com ênfase em conversação. Então, se você quer expandir para novos idiomas aí, para projetos novos, ou buscando aí um upgrade de carreira, vem para a Minds, Unidade São Caetano do Sul, que ela tem condições especiais para quem assiste o nosso podcast. E o nosso cupom da semana é? Condomínio. Condomínio! Muito bom. Então, usem o cupom Condomínio. Os dados da Minds estão aparecendo aí para vocês. Pode entrar em contato via WhatsApp, que o pessoal vai atender vocês. E eu tenho certeza que dessa vez vocês irão falar inglês. E é isso. Ai, já acabou o tempo. Professor, deixa seus contatos. Esse curso, ele é online, ele é ao vivo? Ele pode ser presencial aqui em São Paulo, lá no Instituto. A gente fica ali no Alto de Ipiranga. E pode ser online também. Em geral, 2/3 da turma é online. Por exemplo, nessa turma já tem uma aluna do Canadá e uma da Áustria inscrita. Que interessante. Que legal. Então, e pode ser para terapeutas, que é uma ótima ferramenta, e para o público geral ou não? É uma ferramenta de autocura, então eu não preciso de pré-requisito zero, porque, ou seja, é uma operação, eu vou perguntar, tem limpa, basicamente a operação da mesa é isso. Então você tem a parte teórica para você saber o que você está fazendo. Sim. E principalmente você entender qual é a regra do jogo, como isso funciona, para você parar de gerar fractais. Porque não adianta eu ficar gerando fractais, eu preciso parar de gerar isso aqui também. Eu estou limpando o histórico, eu teve aqui, tiro 2 caixas aqui e boto mais uma. Começa a criar outras. Começa a criar outras. Então a ideia é passar esse tipo de embasamento. Então pode ser presencial, pode ser online. Né? Hoje são 3 fins de semana, né? Entre as teorias e práticas. Então tem 2 dias que são só dias de práticas. Então são práticas assistidas. Então mesmo quem está online, a gente passa o dia todo em conjunto ali, tirando dúvidas, fazendo os exercícios. Muito todo o material vai... E no próprio curso já começam essas limpezas e essas... Durante o curso a gente tem uma equipe de apoio, normalmente fica na sala do lado ali, porque algumas pessoas quicam um pouquinho, né? Você começa a falar, principalmente do calendário cristão, das partes bruxas, Inquisição, as partes bruxas começam a torcer ali. Então a gente sempre tem uma equipe de apoio fazendo essas captações, fazendo esses trabalhos antes. Eu mesmo, na mesa, faço uma pré-limpeza antes, já para trazer mais organizado, justamente por causa dessas partes contrárias, que impede de fazer o curso. Nossa, então tá aparecendo... É um curso / tratamento, né, onde você sai operando aquilo. Então, para quem é terapeuta, você tem mais uma ferramenta para somar, porque eu estou sempre trabalhando com síndico, minhas ferramentas me trabalham com síndico. E para se blindar. Então, essa aqui é para limpar o condomínio, para que o síndico trabalhe mais calmamente, mais tranquilamente. Então, não é uma ferramenta para descartar a outra, é uma ferramenta para somar com qualquer outra. Entendi. Principalmente porque quando você limpa esse condomínio, né, é muito mais fácil para trabalhar o síndico, o dono do corpinho o dono da atual. quitanda. O dono da quitanda.
Seus contatos, Rê? Então vai aparecer aí para vocês, para nos acompanhar também nos nossos perfis pessoais. Então, @Renata Palomo no Instagram, no TikTok, no YouTube também, que eu vou começar a movimentar mais o meu canal. E você? Bom, primeiro eu quero agradecer todos que estão se inscrevendo, acionando o sininho, legal. Gostamos muito da colaboração. Então, meus contatos aqui. E adoramos a sua participação. Foi muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos marcar mais para falar de outras coisas? Vamos. Percebi que tem muito conteúdo aí. Que tem tem outros muita fofoca aí. Tem uns babados bravos. Então, muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Eu que agradeço. E para vocês, boa semana. Boa semana, gente. Até quinta. Tchau.